Boa noite, tudo bom? Eu vou falar hoje sobre empreendedorismo e normalização de trabalhos acadêmicos. Seja bem-vindo. Não vou falar sobre gastronomia hoje. Apesar que é a minha área de atuação, mas hoje eu vou falar sobre o mercado de empreendedorismo e mais no educacional. Convidar aqui o pessoal. Aguardar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal entra. Olá, Davi, tudo bom? Seja bem-vindo. Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Hoje não vou falar de gastronomia, não. Vou falar sobre o empreendedorismo e mercado de normalização. Eu tenho visto também que essa área pode interessar para a gastronomia, porque a gastronomia hoje, ele já tem mestrado, né? Ele foi aprovado lá no Ceará, o mestrado, e em gastronomia tem as universidades. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Fefe Alexandre, seja bem-vindo. Macena Consultoria, seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vindo, né? Então esse mercado da gastronomia também vai ter que aprender a normalizar. Principalmente quem quiser ser professor, quem quiser fazer um mestrado, quem quiser fazer até um próprio doutorado. Até no Instituto Federal mesmo, todo ano eles estão abrindo o mestrado e é necessário você saber normalizar, saber pesquisar, saber um pouco da metodologia. E aqui eu vou falar sobre o mercado do empreendedorismo e o serviço de normalização, porque é um mercado ainda amplo e que tem como você ofertar serviços normalizando trabalhos acadêmicos e ganhar uma renda extra. Principalmente às vezes quem quer fazer uma segunda renda. Então, com o advento da internet, as coisas facilitaram. E por que não o cozinheiro ou aquele estudante que esteja na graduação e queira fazer uma renda extra, até para ajudar
na sua graduação não possa fazer esse tipo de trabalho, até para estar suprindo aí algumas necessidades, né? Oi, chefe Nardo Bento, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu tô falando aqui que hoje eu vou falar sobre o mercado, o empreendedorismo e o mercado na área de normalização, mas um mercado mais educacional. E eu estava dizendo aqui que na gastronomia também, que nem a gente conversou naquela outra live, vão precisar de saber normalizar um trabalho acadêmico, principalmente aqueles cozinheiros que desejam ingressar na carreira acadêmica. Então, mestrado, doutorado, aí tem que saber normalizar, porque se não souber normalizar, pesquisar, desenvolver e aproveitando, aguardando o pessoal, dia 21, o chefe Alci Viana, ele vai falar justamente sobre isso que eu estou falando. Ele vai falar mais da metodologia voltada ao profissional de gastronomia, o estudante, para estar mostrando como é que faz uma pesquisa no sentido acadêmico. E o chefe Alci, ele é mestre em educação, ele é também técnico em cozinha e ele é docente do quadro de mestrado do Instituto Federal lá de Goiás. E até que está abrindo, né, todo ano abre mestrado para a rede do Instituto Federal, que qualquer pessoa que tenha uma graduação pode fazer, você que é cozinheiro, enfim, que precisa sim desenvolver mais pesquisas nesse contexto. E o meu tema de hoje é justamente que também esse profissional de cozinha, ele deve sim aprender essa parte de normalização, se quiser ir para a área acadêmica, mestrado, doutorado, enfim. E aí eu estou falando sobre esse tema. Seja bem-vinda, Margarida. Seja bem-vinda. Então, eu vou dar um início aqui à live. Diogo, tudo bem? Diogo, bibliotecário, como é que você está? Eu vou falar aqui, Diogo, sobre o empreendedorismo e o mercado da normalização de trabalhos acadêmicos, que é aí o bicho de sete cabeças, né, dos alunos, né? Mas não é difícil não. Normalizar um trabalho acadêmico não é difícil. Se a gente coloca isso na cabeça, né? O aprendizado ele tende de fato a não acontecer da forma que a gente deseja. Se a gente mostrar de cara essas dificuldades, não sei fazer, não gosto, mas a gente tem que tentar e sair da zona do conforto. Então, vamos dar início aqui à live. Todos bem sabem, meu nome é Ingrid, sou bibliotecária, venho desenvolvendo aí cursos na área de normalização de trabalhos acadêmicos e eu venho falar um pouco sobre o empreendedorismo e na área da educação, mais precisamente a normalização de trabalhos acadêmicos. E a normalização, ele está presente aí nas nossas vidas. A normalização, ele está presente nos trabalhos acadêmicos, ele está presente na gastronomia, no serviço de alimentação, ele está presente na cadeira que a gente senta, ele está presente no talher. E nessa área acadêmica,
ela está no processo de normalização nos trabalhos acadêmicos, que tem uma série de regras para você formatar um trabalho acadêmico, seja nos elementos pré-textuais, que é capa, folha de rosto, folha de aprovação, enfim, aí tem os elementos textuais e tem os elementos pós-textuais. Então, a normalização ela parece ser difícil, mas não é. Eu acho que, como alguns alunos que assistiram às minhas lives, que às vezes na academia o professor ele tende a demonizar, entre aspas. Até porque alguns professores, não são todos, não sabem normalizar. Então, a questão é essa aí. Então, o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Existe um mercado grande relacionado à questão de trabalhos acadêmicos. Fazendo uma pesquisa no Google, em relação a quantas pessoas procuram esse termo ABNT, normalização e etc. Chega de 1.000 a 10.000 visualizações, 10.000 procuras por mês nesse segmento. Então ele tem sim mercado para se trabalhar nesse contexto, oferecendo serviço na área de normalização de trabalhos acadêmicos. E o que é empreendedorismo? O empreendedorismo, seja bem-vinda, Simone. Eu estou falando aqui sobre o empreendedorismo e o segmento das normas da ABNT voltado ao trabalho acadêmico. Então, na realidade, o empreendedorismo é a capacidade, de idealizar, coordenar, realizar projetos, serviços ou negócios. Então eu quero aqui dizer para vocês que esse serviço de normalização ele pode virar um negócio. Então também é a capacidade de identificar problemas e oportunidades e que geram mudanças na vida do outro. E a normalização ela tem uma série de problemas, mas tem uma série de oportunidades. No Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet, mas é um dado ainda desatualizado, eu não achei o de 2020, mas no Brasil existe aí mais de 6,5 milhões de universitários em cursos de graduação e 173 mil ou mais do que isso, em pós-graduação. Então, olha aí a quantidade de pessoas que pode ser ofertado esse serviço. E você rende um bom dinheiro. Claro que precisamos nos esforçar para que esse aluno ele chegue até você. E existem algumas técnicas para isso, Existem algumas técnicas, você pode trabalhar no conteúdo digital, nas redes sociais, você já pode, se você tem interesse de atuar nesse mercado, você já pode começar a pensar em um nome da sua empresa, como é que você já pode começar a divulgar postagens nas redes sociais. Essas são as dicas que é da área digital. E também você pode fazer também em loco, se você qualquer parte do país, você pode levar panfletos nas escolas, etc. E fazer a captação desses alunos. E quando eu iniciei, eu sou bibliotecária,
que nem eu disse antes, na época que eu estava estudando, foi logo depois, eu fiz aí eu fiz um bom dinheiro na época, mas aí como eu trabalho com eventos, eu dei uma parada um pouco nesse segmento. Mas dá para ganhar. Não dá para muito. Tem gente que sobrevive disso, né? Normalizando. Tem bibliotecário e outras pessoas que trabalham nessa área de ganhar de 2 a 3 mil por mês. Então, é um valor significativo, né? Ou você pode viver disso, né? Que eu trabalho com viver de normalização, mas também se você não quiser viver só desse trabalho, você pode fazer uma segunda renda. Em casa mesmo, não se gasta nada, é só você ter um computador, né? Uma internet também. Então eu vou fazer uma série de lives mostrando a importância desse mercado e também dando dicas de como você pode atuar nesse mercado. Aí alguém deve estar se perguntando, e como é que eu vou normalizar, né? Primeiro você tem que aprender, né, a normalizar os trabalhos acadêmicos. Depois você pensa em abrir um negócio. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. A normalização não é difícil. Apesar que os alunos não gostam muito, mas ela serve aí para vários setores das nossas vidas. Tanto no ramo profissional como no pessoal. E eu vou dizer uma coisa, tudo que eu faço eu coloco dentro dos padrões de normalização até para ficar mais organizado. Sejam documentos, sejam relatórios, sejam artigos, sejam TCC, enfim. Todo esse material eu normalizo. Não com todos, né? Mas alguma coisa da normalização eu consigo fazer a normalização. E o que é que tem a ver aí, né? Acho que eu já respondi o empreendedorismo com a norma, né? A normalização é justamente isso, você ofertar serviço, você pode dar aula particular. Eu iniciei um projeto antes da pandemia com aulas particulares, mas depois eu tive que parar. Mas aí você pode oferecer serviço online, você pode ensinar uma turma de alunos e dá para ganhar. Recentemente eu fechei uma turma de alunos para poder ensinar, não capacitar, mas ensinar a norma. Eu fechei com 8 alunos e rendeu aí um dinheiro. Que mais? Como empreender nesse mercado, né? Então, como eu já falei, a gente primeiro tem que aprender a norma, quem estiver interessado, a normalização. Depois, você tem que montar a empresa, né? Como eu disse, que é um computador, e fazer curso de capacitação nessa área. Eu venho aí desenvolvendo um curso de capacitação para oferecer, que eu vou falar mais na frente sobre isso. E nas próximas lives eu vou falando sobre isso. E o que mais que eu tenho que falar para vocês? Onde captar, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre isso, onde captar aluno, você através da internet, através do amigo, você vai divulgar entre os amigos, através de indicação, própria indicação, panfletos nas escolas, enfim, uma série de questões. Então, e a norma, como eu disse, não é difícil. Vamos supor aqui, eu vou dizer aqui como é que se faz uma capa, né?
de TCC. É muito fácil fazer uma capa de TCC. A capa de TCC, ela é escrita em caixa alta, todo o seu contexto em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, e tamanho 12, a fonte, a letra, o nome da letra da Arial ou Times New Roman. Geralmente a gente escreve com Arial, tamanho 12, né? E eu vou dizer, aí você coloca o nome da instituição, o nome do... Se for ligado a algum instituto, tem que colocar qual é o instituto, o curso, você dá 3 enters, coloca o nome do aluno em caixa alta, 12 enters, 10 a 12 enters, aí coloca o título. O título do trabalho ele é em negrito, o subtítulo não é em negrito, caso tenha o subtítulo. E vai até quase o final da página e coloca, eu como sou daqui de Maceió 2020. E muito cuidado aí com as cidades homônimas, que são as cidades que têm igualdade no Brasil. Então, as cidades homônimas, por exemplo, Maceió, Alagoas. Maceió não, minto, desculpa. Viçosa, Alagoas, Viçosa, Minas Gerais. Belém, Alagoas, Belém do Pará. Então tem que ter a diferenciação aí no seu trabalho. É muito simples. Aqui eu citei a capa, muito simples. A capa, geralmente os elementos pré-textuais é mais fácil. Aí depois tem o desenvolvimento, né, que são os pós-textuais, que é a introdução, as bases teóricas e as considerações finais. E dentro desse contexto do desenvolvimento que nós chamamos de bases teóricas, tem as subseções, né, que a gente não chama mais de capítulo, a gente não se usa mais capítulo, capítulo 1, capítulo 2, seção 1, seção 2, subseção 1, aí tem a subseção 2, assim sucessivamente. E agora eu tenho uma dica para dar para vocês da metodologia. Aqueles procedimentos metodológicos que era depois das bases teóricas, ela vem antes. Então, quando vocês forem fazer aí, que estiver estudando, fazer seu TCC, artigo, vem antes isso. Vou mandar um artigo para uma revista, agora a metodologia vem antes. E o que mais? Então, esse mercado do empreendedorismo é muito amplo. E como eu disse antes, no Brasil, não está atualizado, mas é muito mais do que isso. Tem 6,5 milhões de universitários no curso de graduação, 173 mil em pós-graduação. Quem tiver dúvida... Oi, Luzia, tudo bom? Como é que você tá por aí? Hoje eu não estou falando de gastronomia, hoje eu estou falando aí no empreendedorismo e o serviço de normalização de trabalhos acadêmicos. Que também por academia, quem quiser ingressar na academia, que é mestrado em gastronomia, tem que aprender também. Então, o cozinheiro hoje, quem quer seguir a carreira de professor, ele tem que se atualizar em relação a isso. Tanto na metodologia, como saber escrever um artigo, como saber isso. Porque no mestrado ele pede, né? Eu não sei se aí nos Estados Unidos deve ter graduação, né? Não pesquisei, mas deve ter para se tornar bacharel nessa área, né? Como professor. E eu não sei como é que funciona aí, mas aqui no Brasil
tem essa... Não é bem obrigatoriedade, a norma não é obrigatória nos cursos, mas se mais usa a norma da BNT e outras que a APA e a Vancouver, que dependendo do curso ele pede o estilo APA e o estilo Vancouver. E eu tô falando aqui do mercado de empreendedorismo, né? Que a normalização você pode ofertar serviços para alunos. E eu não sei se você viu antes, aqui no Brasil tem em torno de 6,5 milhões de universitários, 173 mil pós-graduandos, e deve ser muito mais do que isso. Deve ser muito mais do que isso. Então, só no Brasil aqui tem 2.173, eu acho, escolas, faculdades, entre faculdades e universidades, né? A universidade geralmente é uma para o estado, aí tem as estaduais e tem os cursos, que é muito mais do que isso. Imagina a quantidade de aluno que se forma, que entra, que se forma, que entra, que tem essas dificuldades. E existe a oportunidade nesse mercado de normalização, como eu falei no início da live. Tem, sim, tem muita gente com dificuldade de normalizar, que não sabe normalizar, que não quer aprender, mas pede para fazer. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Dependendo do profissional que está aí na lida, hoje não é só a bibliotecária que trabalha com isso, a média que eles cobram, por exemplo, um TCC de 50 páginas, eles cobram em torno de R$500 um TCC para normalizar. Não é metodologia, é normalização. Deixar dentro daqueles padrões. E é um tema que deixa aí o aluno angustiado, mas não é mas a norma não é difícil, porque é aquilo e pronto. Então, se você aprende, você faz praticamente assim, muita coisa se faz automático, mas a norma está para ser consultada, né? Aí às vezes também a própria norma ela não é clara e a gente usa o bom senso e usa o que é que os outros estão fazendo, as universidades. Eu sempre me atualizo com um professor, já fiz cursos de normalização e agora eu estou desenvolvendo aí uma metodologia para ensinar as pessoas a trabalharem nesse segmento. E assim, tem muito mercado ainda. No Google, se pesquisar no Google, são de 1.000 a 10.000 procuras de termos, né, palavras-chave que aparecem no Google de pessoas que buscam esse tema normalização. Então tem mercado sim. Você pode fazer várias coisas dentro desse segmento. Então, é isso. E o que mais eu tenho a dizer para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me acionar aí no direct que eu pergunto. E se eu dissesse assim, que eu vou ensinar a vocês a ganhar R$500 por semana, normalizando trabalho acadêmico? Então as pessoas podem perguntar, mas como eu vou ganhar R$500 por semana? Agora, vai depender do seu esforço, né? Do esforço, da divulgação, tem que aprender a normalizar direitinho, tem que saber oferecer o produto, tem que saber as normas, tem que acompanhar as atualizações da norma e sair acompanhando, fazendo os cursos de capacitação. E eu estou desenvolvendo esse método, que daqui as próximas semanas eu estou falando sobre um pouco desse método. E eu vou lançar aí vou fazer o lançamento, mas não agora, mais na frente. Colégio intensivo.
seja bem-vindo. E eu acredito também que para o ensino médio existe um mercado aí que esse profissional ele pode estar desenvolvendo um material legal e estar oferecendo aí serviço para o ensino médio. Porque quando o aluno for para a faculdade, ele já não vai com tanta dificuldade nesse quesito. E é bem bacana. E não é difícil, né? Às vezes, como diz assim, o professor, gente, faça o trabalho dentro. Eu fui aluna e a gente passou por isso. Faça o trabalho de acordo com a norma. Como é, professor? Norma, não sei o quê. Mas depois, quando a gente vai pegando a prática dessa ferramenta, facilita e muito. Principalmente quando nós vamos fazer um mestrado, quando a gente quer enviar um artigo. Seja bem-vinda, Mônica. Quando você quer enviar o artigo, você vai escrever o artigo, você vai fazer seu TCC, sua pós-graduação, que dependendo da pós-graduação eles pedem. E não é obrigatório, principalmente o online, né? Não é obrigatório, mas ainda tem cursos que pedem os artigos. Oi, chefe Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo. Estou falando aqui sobre um tema que é considerado chato para um e para outros não, né? Mas que ele está presente nas nossas vidas, em todos os segmentos aqui no Brasil, que é a normalização de trabalhos acadêmicos e que a norma também está dentro do serviço de alimentação, para você desenvolver aí outros produtos, tem que ter a norma. Aí eu vou perguntar às pessoas que vão assistir depois dessa live uma seguinte pergunta. Se não existisse a norma, não existisse nenhum tipo de padrão, se você pegasse um texto, onde está um número grande, um número pequeno, está mal organizado, mal distribuído, você leria esse documento, ou esse livro, ou esse artigo, se ele tivesse todo bagunçado? Claro que não, né, gente? Claro que não. Que você não leria esse artigo, até porque a organização não ia facilitar a nossa vida. Então era esse um pouco do recadinho que eu queria passar para vocês em relação a esse tema norma. E quem estiver aí disposto a aprender, a ver as minhas dicas, a desenvolver algo, eu aí estou colocando várias dicas nesse segmento, tanto aqui no meu pessoal, como lá no Personal Bibliotecário ou no Facebook, que é Ingrid Alves, e também tem o personal do Facebook. Então, tenho essas redes sociais. Tem o meu YouTube também, que eu coloco várias dicas lá, que é o Personal Bibliotecária. Tem várias dicas de como fazer também um TCC, enfim, a metodologia, um pouco da normalização. E daqui os próximos dias eu estarei colocando mais dicas, mais vídeos falando sobre esse assunto. Eu agradeço aí a todos, a participação de todos, e qualquer dúvida podem me procurar aí nas redes sociais, que nem eu falei, ou no YouTube, ou aqui no Ingrid Alves 259, ou no Personal Bibliotecário, que eu estarei respondendo com muito prazer. Uma boa noite e fiquem com Deus.